Existem conexões que simplesmente não se explicam. Elas se manifestam como um sussurro ancestral em meio ao barulho do mundo, como se uma mão tocasse uma fibra interna que você nem sabia que possuía, e de repente, todo o seu ser despertasse. Isso não é sobre destino, tampouco sobre magia. É um fenômeno mais sutil, mais profundo. É a alma reconhecendo a si mesma em outra presença. Carl Jung não tratava a ideia de alma gêmea como uma fábula romântica, mas como um evento que emerge do lugar mais oculto da psique. Ele defendia que, quando duas almas atingem um estado de prontidão, elas não precisam se procurar. Elas simplesmente se encontram. E quando isso acontece, não importa o quão distantes fiquem depois, algo continua a pulsar no invisível. Nem todos os laços que nos abalam profundamente são amor. Alguns são apenas o hábito disfarçado, enquanto outros são uma necessidade mal resolvida. Contudo, existe um tipo raro e silencioso que alcança partes de você que estavam adormecidas e, ao mesmo tempo, desperta partes do outro. Esse calibre de conexão transcende as palavras. Ele fica gravado no corpo, armazenado na alma. Mesmo que chegue ao fim, mesmo que gere confusão, ele deixa um eco que jamais se dissipa, como uma marca feita para além do próprio tempo. Esta não é uma reflexão sobre relacionamentos comuns. É uma confissão íntima sobre os encontros que nos transformam, aqueles que não surgiram com o propósito de permanecer, mas sim de nos revelar algo essencial. Quero que você se questione. E se aquela pessoa que te marcou tão intensamente não veio para ficar, mas para escancarar uma porta dentro de você? E se o verdadeiro objetivo daquele vínculo não era o para sempre, mas o agora eu te vejo? Porque sob a ótica de Jung, a alma não opera pela lógica. Ela é guiada por símbolos, por silêncios, por sincronicidades. No momento em que o alinhamento interno acontece, o universo conspira. Jung chamava isso de sincronicidade. Não de acaso nem de coincidência, mas sim do reflexo simbólico de um processo interior que clamava para se manifestar externamente. E aqui reside o ponto mais cru e, ao mesmo tempo, mais belo. Nem todas as conexões intensas foram feitas para perdurar. Algumas funcionam como espelhos, outras como mestres. Certas conexões chegam para arrancar você do personagem que acreditava ser e te devolver ao seu próprio centro. Contudo, para vivenciar um encontro dessa magnitude, você precisa já ter iniciado o caminho de volta para si mesmo, pois a alma só consegue atrair aquilo que ela está preparada para sustentar. E essa é a grande chave. Antes de encontrar esse outro, é imperativo que você tenha se encontrado. Dizem que a alma não anseia pelo que é fácil, mas pelo que é necessário, aquilo que a desmonta, que a confronta, que a força a olhar para dentro com uma clareza que chega a doer. Jung tinha essa intuição. Nem sempre somos atraídos por aquilo que desejamos, mas sim por aquilo que a nossa alma necessita para sua evolução. É por isso que, por vezes, o laço mais poderoso não é com quem nos oferece paz, mas com quem nos aponta nossa ferida mais antiga, aquele canto esquecido que ainda não sabemos como curar. E é aí que a verdadeira jornada tem início. Quando duas almas se tocam a partir desse lugar profundo, não é um acidente, é um cruzamento simbólico, como se ambas tivessem selado um pacto silencioso antes mesmo de nascer. Eu vou te ajudar a despertar, ainda que isso te cause dor. Quando isso se concretiza, não importa se o tempo juntos é breve ou se a distância se torna imensa, algo se abre dentro de você e jamais poderá ser fechado como antes. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. E se aquela pessoa que marcou sua história não veio para te completar, mas para te devolver a si mesmo? E se o propósito dela não era permanecer, mas ser o espelho que te mostraria aquilo que você ainda não havia aprendido a amar em si? Jung afirmava sem rodeios: não existe despertar sem dor. E, frequentemente, o amor mais impossível é justamente aquele que acende o fogo interno capaz de transformar tudo. Você não está sozinho nisso. Não está imaginando coisas. Essa conexão que você sentiu foi real, mas não porque essa pessoa era seu destino. Foi real porque você também começou a se lembrar de quem verdadeiramente é. E quando você passa a vibrar a partir dessa verdade, algo se torna cristalino.
O que permanece sem esforço é autêntico, e o que vai embora em essência nunca foi seu. A visão junguiana do amor não se fundamenta em promessas ou em contos de permanência. Ela se baseia na autenticidade, no reconhecimento mútuo entre duas almas que se enxergam exatamente como são. E às vezes, isso é o bastante, mesmo que a história não continue, porque existem conexões que não precisam de proximidade física para se manterem vivas. Se você já amou a partir desse lugar, a partir da alma e não do ego, então você sabe que o que é verdadeiro não se perde. Ele se transforma, se integra, torna-se parte de você como uma tinta invisível que colore sua maneira de amar para sempre. Muitas vezes, confundimos o que é importante com o que é permanente. Acreditamos que a pessoa mais significativa será aquela que ficará até o fim. Mas existem seres que chegam apenas para acender uma faísca e depois se vão, e ainda assim, deixam uma luz que nunca mais se apaga. Isso é o mais difícil de aceitar, que o sentido de uma conexão profunda nem sempre é a permanência. Às vezes, é romper, revelar ou comover. E é claro que dói, porque quando a alma desperta, todas as memórias, medos e as partes que você escondeu por anos também são sacudidas. A alma se ativa e não consegue mais fingir que está adormecida. Às vezes, esse despertar acontece de forma abrupta, como ocorreu com Mariana. Aos 51 anos, sua vida estava estabilizada, filhos criados, uma rotina polida. Fazia anos que não esperava nada de novo. Numa tarde qualquer, em um lugar sem importância, ela cruzou com alguém que parecia ser ninguém. Uma conversa breve, um sorriso leve, um olhar sem intenção aparente, e, no entanto, algo em seu peito se partiu. Ou melhor, se abriu. Não foi atração, não foi paixão, foi um reconhecimento silencioso. Mais tarde, ela me confessou com a voz trêmula. Era como se eu me lembrasse dele, mas não desta vida. Eu o senti como parte de mim, mas não sabia o porquê. Aquele homem não se tornou parte de sua história. Não houve romance, nem mesmo amizade. Apenas alguns encontros breves, o suficiente para revolver a terra onde sua alma esteve adormecida. Ele despertou seu lado esquecido, sua alegria lúdica, sua criatividade perdida, sua parte livre. E embora ele tenha partido, Mariana nunca mais foi a mesma, porque esses tipos de encontros não se medem em tempo, mas em impacto. Isso é o que Jung descrevia como a dança entre a ânima e o ânimos, projeções da alma que chegam não para nos completar, mas para nos confrontar e transformar. Há encontros que não entram em sua vida para ficar, mas para acender uma luz, ou, melhor dizendo, para revelar a sombra que você aprendeu a evitar. Na perspectiva de Jung, dentro de cada homem reside um reflexo feminino inconsciente, sua ânima, e dentro de cada mulher, uma figura interior masculina, seu ânimos. São energias arquetípicas, símbolos aguardando para se expressar. E quando alguém no mundo externo os reflete, a conexão pode ser sentida como um ímã que arrasta ou um fogo que devasta. Isso foi o que Mariana viveu. Ela não se apaixonou por aquele homem. Pelo menos não da forma como havia se apaixonado antes. O que aconteceu foi diferente. Foi como se, ao olhá-lo, ela visse uma parte de si que havia esquecido. Sua risada livre, sua voz sem medo, seu impulso criativo. Ele não veio para lhe oferecer amor. Ele veio para devolver algo que já era dela, algo que sua alma pedia aos gritos. E é que, muitas vezes, não compreendemos a magnitude de uma conexão até que o eco desse encontro continue a falar conosco anos depois. Quando alguém toca sua alma de verdade, algo em você se agita. E não importa o quanto você tente voltar a dormir, você simplesmente não consegue. Porque existem verdades que, uma vez vistas, não podem ser desvistas. Isso é o que Jung chamava de trabalho com a sombra, porque a pessoa que te desperta não reflete apenas a sua luz, ela também ilumina o que você escondeu por medo, sua ferida, sua carência, seu pavor do abandono, aquele espaço dentro de si que você aprendeu a ignorar. Mas é aí que reside a alquimia, em encarar de frente o que antes você evitava, não para depender de outra pessoa, mas para recuperar o que você havia projetado para fora. Não idealize quem tocou sua alma.
Agradeça pelo que essa pessoa veio te mostrar, porque talvez ela não estivesse destinada a ficar. Talvez sua missão fosse apenas te acordar, e ela cumpriu. Eu sei que a pergunta dói. Por que eu conheci se não era para ficarmos juntos? A resposta não está na lógica, está na alma. Talvez essa pessoa tenha sido o único canal através do qual uma certa parte de você poderia ser ativada. Não com palavras, não com promessas, apenas com sua presença, com sua energia, com o que ela detonou em você sem sequer tentar. E quando isso acontece, a transformação já está feita, mesmo que seus caminhos nunca mais se cruzem. A alma não precisa de convivência, ela precisa de verdade. Jung expressou isso de uma forma brutalmente honesta. Você não se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando sua própria escuridão consciente. E isso também é amor, porque às vezes, o amor verdadeiro não vem para te dar paz. Ele vem para te sacudir, para te mostrar quanto medo você carrega acumulado, quantas vezes fingiu estar feliz, quantos vazios preencheu com ruído. Mas isso não é uma maldição, é um espelho nítido, que não mente. Algumas pessoas chegam para fazer exatamente isso, para serem reflexos. Não para ficar, não para curar por você, mas para que você finalmente comece a se curar. Então, se existe uma conexão que ainda dói, talvez não seja uma ferida, mas um sinal. Um sinal de que sua alma está pronta, pronta para se ver de verdade, para se integrar, para parar de procurar metades lá fora e começar a se sentir inteira por dentro. A questão não é se essa pessoa voltará. A verdadeira pergunta é: o que ela revelou sobre você que você ainda não abraçou? Quando você puder responder a isso, tudo muda. A ansiedade se dissolve, o vazio se enche de sentido, e você entende que essa pessoa não te abandonou. Ela te devolveu a você mesmo. Esse é o amor que Jung defendia. Um amor que não prende, que não exige, um amor que transforma. Agora vamos mais fundo. Vamos explorar o verdadeiro significado da fusão energética entre duas almas conscientes. E por que, segundo Jung, a união genuína só ocorre quando ambos já percorreram seu próprio caminho interior? Porque ninguém pode se unir a outro a partir da plenitude se ainda está quebrado por dentro. E se algo em tudo isso tocou uma fibra dentro de você, eu te convido a respirar fundo, a ficar comigo um pouco mais. Sua jornada em direção a si mesmo já está em andamento. Com frequência, acreditamos que o amor autêntico é aquele rio tranquilo que nunca se agita, que jamais perde a calma, onde a paz é o sinal indiscutível de que encontramos o lugar certo para fincar raízes. Mas Jung, com sua sabedoria profunda, nos ensinou que o que realmente transforma e une duas almas não é a ausência de tempestades, mas a coragem de navegar juntos nas águas escuras que habitam dentro de cada um. O verdadeiro encontro de almas não acontece porque elas se entendem sem esforço, nem porque refletem a mesma imagem, ou porque nunca entram em conflito. Acontece quando ambas já desceram aos seus próprios abismos, quando dançaram com suas sombras e retornaram, não como seres perfeitos, mas como viajantes humildes, conscientes de sua incompletude e decididos a continuar. Nesta perspectiva, o parceiro não é um destino final, mas um palco sagrado onde a alquimia interna é revelada. É ali que o invisível se torna visível graças ao reflexo do outro, onde o amor deixa de ser um sentimento efêmero para se converter em uma experiência de nudez, revelação e mútua transformação. Quando uma relação nasce da inconsciência, é um baile de espelhos quebrados. Um projeta seu medo de ser abandonado, o outro, sua ânsia por proteção. Um carrega a figura de sua mãe, o outro, a de seu pai. Assim ambos se emaranham em papéis infantis, e a pessoa amada deixa de ser um ser vivo para se transformar numa tela onde pintamos nossas carências. Mas quando duas almas que já atravessaram sua noite escura se encontram, quando deixaram morrer o que não lhes pertencia, elas não buscam mais ser completadas. Elas se reconhecem como inteiras, e a partir dessa plenitude, o amor se torna genuíno. Jung descrevia este momento como o ponto em que a ânima e o ânimos deixam de ser fantasmas externos e se integram como forças vivas dentro da alma.
Só então é possível amar a partir da consciência e não da necessidade. Isso significa que você não busca no outro o que lhe falta, mas encontra uma centelha que respeita seu fogo interior, que não tenta extingui-lo nem consumi-lo. Duas almas se sincronizam quando cada uma aprendeu a se sustentar, quando não esperam ser salvas, mudadas ou preenchidas pelo outro, quando o amor se converte em um espaço de expansão, não em uma ferramenta para reparar feridas. E esse espaço é raro, é sagrado, porque poucos chegam a ele. A maioria fica presa na busca do ideal, daquela relação perfeita que não existe. Jung desconfiava dos ideais. Para ele, todo ideal é um véu que oculta aquilo que não queremos enfrentar. Se você sonha com um amor sem conflitos, talvez esteja evitando sua própria raiva, sua necessidade de controle ou o medo de soltar. Se anseia por uma conexão imediata, talvez esteja fugindo do compromisso paciente e lento. Se você idealiza o outro, pode ser que ainda não se reconheça como digno de amor a partir de sua própria humanidade, com suas luzes e sombras. O amor verdadeiro é profundo, e na profundidade habitam as contradições, os desconfortos, o processo constante. Duas almas alinhadas não precisam de uma simetria perfeita, mas sim da vontade de crescerem juntas. E essa vontade só floresce quando paramos de escapar de nós mesmos. Jung falava de um instante decisivo na jornada interior. Quando deixamos de procurar fora o que só pode ser encontrado dentro, ocorre uma transformação radical. Nesse ponto, já não vemos o outro como nosso salvador ou protetor, mas como um companheiro de jornada. Não alguém que cura nossas feridas, mas alguém que caminha ao nosso lado enquanto as curamos. No limiar onde duas almas se encontram, a energia que as envolve se torna um espaço sagrado, um terreno comum onde a consciência se expande e é compartilhada sem amarras. Não é uma união passiva nem uma perfeição utópica. É uma dança vibrante, sustentada pelo respeito profundo à história que cada um carrega, as batalhas silenciosas que travaram para chegar até aquele instante. O que é real, na visão de Jung, não é simples nem confortável. É o abraço tenso de opostos que se necessitam. E essa conexão verdadeira não surge do desejo fugaz, mas do trabalho paciente de integrar as camadas ocultas da psique. Você não se alinha com outra alma por acaso. Você o faz porque passou pelo fogo de seus próprios medos, porque já não é prisioneiro da carência, porque suas decisões brotam de um lugar pleno, porque não busca preencher um vazio, mas oferecer sua presença completa. Somente outro ser que percorreu esse mesmo caminho pode vibrar com você nessa frequência. E antes que essa pessoa apareça, a vida geralmente te pede para se transformar, para morrer simbolicamente, para atravessar a solidão profunda, para abraçar a escuridão que você teme, para aprender a dar a si mesmo o que esperava receber. Quando isso acontece, não é que a alma certa aparece magicamente, é que a sua vibração muda. E o que chega está em sintonia com essa nova frequência, honesto, íntegro, coerente. Jung dizia que toda transformação profunda traz consigo uma perda. Não se avança sem soltar. No amor, soltar significa deixar cair as fantasias, as projeções infantis, os apegos que nos acorrentam. Quando fazemos isso, abrimos espaço para outro tipo de vínculo. Um que não teme a sombra, que não busca a perfeição, mas a verdade. Um amor que nada pode quebrar, não pela ausência de conflitos, mas porque está cimentado na consciência desperta, não no desejo cego. Quando duas almas se encontram assim, não buscam se fundir nem se perder. Elas se escolhem a partir da plenitude, amam-se e acompanham-se, respeitando a singularidade do outro, porque amar a si mesmo é o pré-requisito para se expandir junto a alguém. Este amor desafia o ego, mas nutre a alma. Não preenche vazios, ele os ilumina. Não acalma feridas, ele ensina a sustentá-las. Não responde a expectativas, responde a verdades. A energia de duas almas maduras não gera dependência, mas crescimento. E crescer dói, sempre dói. Implica morrer e renascer inúmeras vezes dentro do mesmo corpo. Por isso Jung afirmava que não há amor verdadeiro sem sacrifício. Não o sacrifício de dor ou sofrimento, mas a renúncia às ilusões que nos aprisionam. Renunciar a esperar que o outro nos salve,
Renunciar ao controle, renunciar a usar o outro como muleta. O que resta é uma presença limpa, uma vibração autêntica, um espaço onde ambos podem se mostrar sem máscaras ou medos. Então, nada mais pode separá-los, porque não há nada a ser unido. Eles já estão unidos pelo invisível, por aquilo que não se pode explicar com palavras, mas se sente no mais profundo do ser. Quando você se alinha com alguém assim, você olha nos olhos sem pedir nada, porque sabe que o que existe não depende de promessas, mas da presença sincera. Este é o amor que Jung descobriu em seus estudos sobre o self. Um amor que não destrói o ego, mas o coloca em seu devido lugar. Um amor que não anestesia as feridas, mas as revela para que possam ser curadas. Um amor que não exige um final feliz, porque ele já é, em si mesmo, uma forma de despertar. E nestes tempos de consumo rápido, mudanças fugazes e relações descartáveis, isso é uma revolução. Se você alguma vez sentiu essa conexão que não se mede em tempo, nem em palavras, não se apegue a rótulos, nem à necessidade de entendê-la. Meça-a pelas verdades que ela despertou em você, pelas peças que moveu, pelas marcas invisíveis que deixou tatuadas em sua alma. Nem todos os amores estão destinados a durar. Alguns existem apenas para abrir portas, para sacudir sua essência e te deixar desperto. E se te despertaram, então, de algum modo, continuam com você, porque aquilo que surge da alma nunca se quebra, simplesmente muda de forma. Você não precisa compreender, apenas honrar. Existem saberes que o coração guarda muito antes que a mente consiga nomeá-los. No silêncio da memória, alguns rostos permanecem, mesmo que já não estejam presentes. Pode ser que a história tenha acabado, que os caminhos tenham se bifurcado, ou até que o corpo tenha desaparecido, mas essa presença sutil não se dissolve. Não é obsessão nem apego. É um fio invisível que vibra em seu campo energético, um peso suave que te sustenta, uma companhia silenciosa que acompanha cada passo, ainda que agora vocês caminhem por rotas separadas. Jung teria compreendido essa experiência. Para ele, a alma não se desvanece com o corpo. Os vínculos verdadeiros, aqueles que nascem da raiz profunda do ser, transcendem tempo, espaço e matéria. Eles são tecidos em dimensões invisíveis que os olhos não alcançam, mas que o espírito sente em cada fibra. Por isso, nos últimos dias de sua vida, Jung falava cada vez mais do intangível, do eterno, desse plano onde o simbólico e o real se entrelaçam, onde o que realmente importa jamais desaparece. Porque a alma nunca esquece quem a despertou, e aquilo que te marcou continua pulsando em você, mesmo que tenha perdido a forma. O amor que nasce do profundo não reivindica constância para ser autêntico. Ele apenas exige ter deixado uma marca indelével. Talvez você também tenha conhecido alguém assim. Não foi um amor de cinema nem um romance que se estendeu no tempo, mas houve algo real, uma verdade que escapava à linguagem. Uma sensação de lar desde o primeiro encontro, um silêncio que falava sem precisar de palavras, um olhar que dizia tudo, alguém que, sem querer, tocou recantos seus que nem você mesmo havia descoberto. E embora a vida tenha separado seus caminhos, algo dentro de você nunca deixou de vibrar com essa presença. Jung não chamaria isso de acaso, mas de sincronicidade. Ele diria que esse vínculo invisível continua operando em seu interior, porque quando duas almas se sintonizam, acontece algo que vai muito além do amor romântico. Gera-se uma fusão energética que desafia o tempo. E embora a razão não compreenda o como nem o porquê, a alma sabe que algo mudou para sempre. É por isso que, talvez em momentos inesperados, essa pessoa retorne em um pensamento, apareça em sonhos, ou você sinta a energia dela te tocando em instantes cruciais de sua existência. Não é obsessão o que você sente, mas um eco que reverbera, um rastro luminoso que se recusa a desaparecer. A energia nunca morre, apenas se transforma. E quando você entrelaçou sua essência com a de alguém no nível mais profundo, essa conexão se torna parte de você, não como um anseio doloroso, mas como um fio invisível que vibra silenciosamente em seu interior. Muitos ficam presos na nostalgia porque olham com os olhos do ego.
Acreditam que se a pessoa se afasta, o amor foi uma miragem. Mas a alma não calcula em permanências, e sim em mudanças, em evolução. Se essa união te sacudiu, te despertou, te fez renascer, então foi real. E o que é real jamais se perde. Jung ensinava que toda relação significativa é um convite para se encontrar consigo mesmo. Mesmo aqueles que apenas roçaram sua vida por um instante podem ter deixado um símbolo, um sinal, uma chave que abre portas internas. Talvez essa pessoa tenha vindo apenas para isso, para ativar uma memória adormecida, para te mostrar um espelho esquecido. E depois, quando a alma entendeu a mensagem, ela se afastou, não como um castigo, mas como parte de um movimento sagrado do plano invisível que nos guia. Você talvez nunca saiba se ela retornará, se te amou, se lamentou a partida. E isso não importa. O essencial é que você descobriu algo em si que ignorava. Isso ninguém poderá te arrancar jamais. Quando duas almas se encontram em sua essência, sua missão nem sempre é caminhar juntas por toda a vida. É despertar memórias adormecidas, fragmentos seus que só brotam quando a conexão é tão pura que sua alma se sente segura para emergir. Esse amor não se força, não se fabrica nem se repete. Acontece uma vez, talvez duas, mas deixa uma marca inapagável. A partir desse instante, seu mundo se transforma, suas decisões mudam, sua maneira de amar evolui. Você já não consegue voltar para relações vazias, nem fingir, nem se enganar. Agora você sabe como é ser tocado no mais profundo. E mesmo que essa pessoa não esteja ao seu lado, a experiência te pertence. E isso é suficiente. Nem todos os amores são feitos para nos acompanhar até o final, mas alguns são labaredas que nos despertam para a eternidade. E isso bastou. Jung intuía que nossa psique é muito mais vasta que o individual. Cada um de nós é parte de um grande campo de consciência coletiva. Os encontros que nos transformam não são casuais. São parte de uma ordem profunda, invisível, que só se revela quando estamos prontos. E você esteve pronto. Por isso aconteceu. Embora doa que tenha terminado, você sabe no fundo que não acabou. Apenas mudou de forma. Agora essa presença vive em seus sonhos, em seus silêncios, em suas mudanças, na maneira como você fala consigo mesmo. Essa energia te acompanha sem palavras, porque a alma não precisa de um corpo para continuar caminhando com você. Jung dizia que toda separação externa é, na realidade, uma oportunidade para unir o que estava fragmentado em seu interior. Você amou, perdeu, chorou, soltou. Agora, está mais unido consigo mesmo do que nunca. A partir desse novo lugar, desse você que atravessou o fogo, pode amar de outra maneira, não a partir do medo, nem da urgência, nem da ilusão, mas a partir da alma. E se a vida colocar diante de ti outra alma que vibre nessa mesma frequência, você a reconhecerá, porque já não está mais dormindo. E se não acontecer, se ninguém mais chegar, está tudo bem, porque o que você realmente buscava não era o outro, era encontrar a si mesmo no outro. E agora você já se encontrou. Às vezes o amor mais profundo não é aquele que permanece ao seu lado, mas aquele que desperta algo em você e depois se afasta, deixando a porta da alma aberta para que você possa cruzá-la. Porque o que realmente tocou sua essência, aquilo que vibrou no mais íntimo, continua vivo dentro de ti. Nem o tempo, nem a distância, nem mesmo a morte, tem o poder de apagar o que foi autêntico nesse nível. A alma não ama desde o apego, mas desde a presença. Ela ama com memória, com energia eterna. E essa energia nunca morre. Se esta mensagem profunda ressoou com você e fez sentido em sua jornada, comente a palavra despertar para eu saber quem está verdadeiramente conectado com este movimento de autoconhecimento.